Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história da máquina que é, literalmente, o coração do carnaval brasileiro, o trio elétrico. É uma verdadeira força da natureza sobre rodas, sabe? Uma explosão de som que comanda a maior festa de rua do planeta. E para a gente começar a entender a dimensão disso, um trio elétrico moderno pode pesar 70 toneladas. É como se fosse um brontossauro de metal e música andando pelas ruas. É gigante. E a potência do som chega a 340 mil watts. Para comparar, um som que a gente tem em casa tem, sei lá, uns 200 watts. A diferença é simplesmente absurda. Então, essa máquina não é só um veículo, de jeito nenhum. É um palco móvel que arrasta uma cidade inteira atrás dele. Uma multidão que pode chegar a 2 milhões de pessoas. Ok, mas a grande questão é: como é que esse monstro todo nasceu de uma coisa tão simples? De um carro velho e de uma ideia na cabeça de dois caras. É essa jornada fascinante que a gente vai ver agora. Bom, tudo isso começa lá em Salvador, nos anos 40. E começa com dois amigos que eram músicos e inventores geniais, o Adolfo Nascimento, mais conhecido como Dodô, e o Osmar Macedo. A grande paixão deles era encontrar um jeito de amplificar o som. Só que eles tinham um problema. Um inimigo quase invencível na época: a microfonia. Sabe aquele apito agudo, insuportável? Ele aparecia sempre que eles tentavam botar um microfone perto de um instrumento acústico, como um violão. Isso tornava impossível tocar bem alto para muita gente ouvir. E aí, num certo dia, veio o estalo de genialidade. O Dodô estava vendo uma apresentação e sacou. O problema não era o som, era o corpo oco do violão que ressoava e criava microfonia. A solução, bom, a solução dele foi um pouco radical. Ele entrou numa loja, pegou um violão, quebrou ele no chão e ficou só com o braço. Imagina a cara do vendedor vendo aquilo. Mas a resposta do Dodô foi simplesmente icônica, né? Mostra a confiança absurda que ele tinha no que estava fazendo. Ele sabia que aquilo ali ia mudar tudo. E daquele braço de violão nasceu o pau elétrico. Era um instrumento de corpo sólido, maciço, que não dava microfonia de jeito nenhum e tinha um som super agudo, bem único. Essa era a semente da futura guitarra baiana, uma inovação brasileira que veio antes de muita coisa que acontecia no mundo da guitarra elétrica. Beleza, o problema do som estava resolvido. Instrumento novo, som limpo e alto. Mas, e agora? Como é que eles iam levar essa música elétrica para as ruas, para o meio do povo no carnaval? A resposta, claro, veio sobre 4 rodas. É aqui que a gente chega no momento em que a invenção sai do papel, da oficina e vai para a rua. E quando ela vai para a rua, ela vira um fenômeno que muda a história do carnaval para sempre. A inspiração final veio quando eles viram o clube de frevo pernambucano Vassourinhas. Aquilo deu clique. No carnaval de 1950, eles pegaram o Ford 1929, que tinha o apelido de Fubica, instalaram os alto-falantes e saíram tocando como uma dupla elétrica. Foi só no ano seguinte, com a entrada de um terceiro amigo, o Temístocles Aragão, que nasceu o nome que ficaria para a história: Trio Elétrico. Tenta imaginar a cena: aquele carro antigo, todo enfeitado, com 2 caras em cima tocando frevo num som elétrico que ninguém nunca tinha ouvido na rua daquele jeito. Foi uma comoção. O povo simplesmente começou a seguir o carro, formando uma onda de gente dançando. Naquele dia, o carnaval de rua mudou para sempre. Aquele primeiro desfile da Fubica foi só faísca, sabe? A partir dali, o negócio cresceu de um jeito exponencial. O que começou como uma invenção de amigos virou o motor de uma cultura inteira. E olha, o contraste do antes e depois é impressionante. A gente sai de uma Fubica, movida pela bateria do próprio carro, para um caminhão de 70 toneladas com geradores próprios. A gente sai de 2 alto-falantes para mais de 200, e de 2 músicos tocando para uma banda completa com cantores e tudo. A evolução é outra coisa. E claro, essa evolução teve seus marcos. Já em 1952, veio o primeiro patrocínio que deu um caminhão maior para eles. Nos anos 60, o termo trio elétrico vira sinônimo do caminhão de som. Mas a grande virada nacional vem em 69 com a música do Caetano e depois em 78 quando o Moraes Moreira sobe no trio para cantar, porque até então era só instrumental. E esse verso, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, é genial. A música do Caetano não só espalhou o nome pelo Brasil, mas capturou perfeitamente o poder de arrastar multidões que a invenção de Dodô e Osmar tinha. Virou um hino. A partir daí, a dinâmica da festa mudou completamente. As pessoas não iam mais ver um desfile com vários elementos. Elas iam para seguir o trio. Ele deixou de ser coadjuvante para virar o protagonista absoluto da festa.
E quando o trio vira o protagonista, ele não muda só a música, né? Ele cria todo um ecossistema novo em volta dele, uma cultura e uma economia próprias. O trio criou até um dicionário. Se fala em pipoca, que é a galera que curte de graça, do lado de fora das cordas. Tem o abadá, que é a camisa que serve de ingresso para a área VIP dentro das cordas. E tem os cordeiros, que são os trabalhadores que seguram essas cordas. São palavras que definem a organização social da festa na rua. Economicamente, o trio virou uma potência. Ele movimenta o turismo, sustenta toda a indústria da She Music, gera receita com a venda de abadás e produtos e ainda alimenta o mercado de construção e aluguel desses caminhões gigantes. E talvez o mais importante seja isso aqui. O trio descentralizou a indústria da música no Brasil. Artistas da Bahia, do Nordeste, de repente tinham uma plataforma gigantesca para alcançar fama nacional e até internacional sem precisar se mudar para o Sudeste. Quando a gente olha para trás, o legado de Dodô e Osmar é uma coisa monumental. Eles partiram de um problema técnico e acabaram criando um instrumento novo, revolucionando a maior festa popular do mundo e lançando uma indústria bilionária. É um exemplo incrível da genialidade e da inovação do Brasil. E essa história não acabou. O trio continua evoluindo. Hoje já existem projetos de trios movidos à energia solar, mostrando que aquele espírito inovador continua vivo. E a pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo passo dessa revolução sobre rodas, hein? Uma coisa é certa: a festa vai continuar.